Estou muito feliz da gente poder estar falando desse tema, né? Um tema tão complicado da história do nosso país. E ter, assim, a casa cheia e essa juventude toda presente aqui. Agradecer ao professor Romualdo também, né, pela presença de vocês. E falar que, para nós, né, que já temos a nossa idade mais avançada e que vivemos essa época com a idade de vocês, é muito bacana vocês estarem aqui, tá? O Bate-Papo Cultural, ele é um evento mensal. Ele acontece desde o começo de 2009 e ele tem tido essa regularidade. A gente tem trazido temas bastante diversos, né, para ajudar a gente a pensar a vida, pensar a nossa vida em sociedade, a maneira como a gente se organiza, a maneira como a gente pensa. Então, os temas mais variados possíveis, eles estão disponíveis no site do arquivo. Esse é o 68º. Então, acho que tem 65 deles no site do arquivo. Tem muito poucos que não deu certo a filmagem, ou por algum outro motivo não estão lá. Mas quem quiser assistir, a professora Maria Aparecida de Aquino já veio falar sobre a questão dos fascismos aqui, também fez um bate-papo muito bacana lá em 2011. Então, também, quem quiser ver a outra fala dela aqui no arquivo, né, está lá também no nosso site. Então, agradeço a presença de vocês, muito bacana. Aproveito agora para avisar que na sexta-feira à noite nós vamos ter uma mesa redonda, né, sobre os 50 anos do golpe, e no sábado de manhã também uma outra mesa redonda. Então, temos aí pessoas que estão trabalhando com a Justiça de Transição, com as comissões da verdade, pesquisadores, historiadores, também falando sobre esse tema na sexta e no sábado, tá? A ideia é que a gente o ano todo faça coisas, filmes, faça outros eventos aí para a gente ficar bem afinado com o tema, tá? Porque se a gente não esquece, é mais difícil que aconteça de novo, né? Então, que a gente possa sempre estar lembrando, estar falando, para a gente se cuidar enquanto sociedade, para que esses totalitarismos não aconteçam mais aqui com a gente. Eu queria começar, professor, passando um videozinho que a gente fez. São 10 minutos. A gente produziu já em 2011. São depoimentos de pessoas que conviveram com as três, vamos dizer, grandes vítimas assim, né, do golpe militar aqui em Rio Claro. São pessoas da cidade que falam sobre o Orlando Momenti, sobre a Cecília Wetten, e sobre o Abílio, né, que era o aluno da Unesp, que não era rio-clarense, mas era aluno aqui das Ciências Sociais na Unesp. Então, vamos lá? São só 10 minutos, tá? Então, as imagens, os depoimentos dão, né, a dimensão desse trabalho de memória, né? Quando nós estamos aí nos 50 anos da ditadura, né, fazer esse trabalho da memória tem a ver com o modo como nós também estamos nos comprometendo na construção de um mundo melhor, né, verificar a condição do nosso compromisso, né, e não perder essa memória, né, não perder essa capacidade de indignação e estar atento, né, o tempo todo o quanto que os dispositivos de mando, de autoritarismo ainda fica voltando entre nós, nos impedindo de inventar um mundo melhor. Como o tema é muito forte, o momento é muito precioso, vamos aproveitar o tempo. Então, o nosso bate-papo cultural hoje é com a professora Maria Aparecida de Aquino, está aqui do meu lado, professora da USP, da área de História, tem uma larga pesquisa de temas relacionados a essa conjuntura política, né, sobre censura, e também agora o pós-doutorado dela também é um desses temas também. Então, ela vai fazer alguns minutos de provocação e depois a conversa é nossa. Então, esse tom de bate-papo é para isso. Eu trouxe os alunos da Unesp, da minha turma do primeiro ano, que hoje teriam aula comigo, para eles também conhecerem o arquivo,
e voltar aqui mais vezes, porque isso aqui é um grande espaço de pesquisa. Então não é só no bate-papo cultural de hoje, mas voltar sempre. Então vamos aproveitar o momento agora, para a gente aproveitar ao máximo a presença da professora Maria Aparecida. Ela faz a provocação dela e depois a gente abre para discussão, tá bom? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do Arquivo de Rio Claro. Sempre que eles fazem o convite, eu sempre gosto de vir. É um espaço privilegiado e há sempre pessoas muito interessadas. E eu queria dizer o seguinte, que estive em todos os momentos, eu estudo regime militar desde 1986. Então, tenho um certo tempo de momentos de encontro com as pessoas ao longo do tempo. Então, há 10 anos atrás, quando se lembrava os 40 anos do golpe de Estado, foi uma coisa um pouco melancólica, no sentido de que tudo havia parado na legislação de anistia. Então, a lei de anistia impedia as pessoas de terem um acerto de contas que é necessário. Não pensem que vocês estão frente a uma pessoa que é vingativa e que quer ver as pessoas na cadeia, na prisão, sofrendo. Absolutamente, não é isso. Agora, esse acerto de contas é fundamental para a sociedade brasileira. Nós somos uma sociedade que, caracteristicamente, gosta de pensar que é o povo ordeiro, e essa história do povo ordeiro, ela vai aos limites, aos extremos. Então, nunca houve, na história do Brasil, nenhuma possibilidade de acerto de contas. Nós passamos tranquilamente pelos 3 séculos e meio de escravidão, e até hoje ficamos assim muito tranquilos com esse processo que nunca ajudou o negro a enquadrar-se dentro da sociedade brasileira. E eu vivo na universidade alguns espetáculos extremamente rançosos e negativos, agora que a política das cotas se está estabelecendo para minha satisfação e meu prazer, nós observamos que até entre os alunos existem alunos que não gostam da ideia. Eu cheguei a ouvir de uma aluna brilhante, incrível, a seguinte observação: mas eu ralei tanto e agora o outro entra assim? Que história é essa? O que vai entrar também ralou. E nós temos uma dívida com eles. Eu falei para ela: mas que dívida? Eu não tenho dívida nenhuma. Mas se você não se sente devedor, há um problema com você. E é muito grave. Não é um problema de quem está fazendo as mudanças na sociedade. É um problema seu, gravíssimo. Bom, esse é o estilo da nossa sociedade, que é bastante conservadora. E nos 40 anos que se lembrava do golpe de Estado, o que a gente observava era que a gente não tinha muito o que dizer, porque a legislação da anistia impedia a gente de um acerto de contas. Mas este é um momento muito, muito favorável, esse dos 50 anos do golpe. É um momento em que a gente pode dizer, efetivamente, nós temos alguma coisa neste momento para comemorar. Não são os 50 anos do golpe. Nós temos para comemorar que nós estamos finalmente virando a página. Vou fazer só uma observação genérica em relação ao regime militar, só para situar as pessoas que aqui estão presentes. Observo que existem muitas pessoas jovens, então seria interessante a gente fazer dar uma situada geral do próprio regime, e na sequência vamos falar um pouquinho a respeito dessa coisa tão interessante que é a chamada justiça de transição, e que está abrindo uma possibilidade de finalmente acerto de contas da sociedade brasileira. Bom, nós vamos pensar o regime militar. Eu gosto de pensar que o regime militar não tem apenas 21 anos, gosto de pensar que ele tem, na realidade, 26. Gosto de pensar que ele começa em 1964, com o golpe ilegal, ilegítimo. Em algumas das falas, algumas pessoas deixaram escapar o termo revolução. Never. Uma revolução é um processo em que a sociedade participa e ela está envolvida num processo de grandes transformações. O que nós tivemos em 1964 foi caracteristicamente um golpe, aquilo que nós costumamos chamar de um putsch, quer dizer, um grupo de pessoas com os seus próprios interesses, que não são os interesses representativos da maioria da sociedade brasileira, achou que deveria mudar as coisas na direção do vento soprando para eles. Porque nós tínhamos um presidente, que era o presidente João Goulart, que estava envolvido num projeto muito bom, chamado Projeto das Reformas de Base. As reformas de base que ele propunha lá desde 1962 e não conseguiu implementar, são reformas que ainda estão por fazer. A própria ideia da reforma agrária, uma reforma educacional, com uma educação de qualidade para a sociedade como um todo, tudo isso ainda está por fazer. Então, estas reformas que, na realidade, iam contra os interesses de uma minoria da população, elas foram brecadas para que os interesses desta minoria prevalecessem a partir desse golpe ilegal e ilegítimo. Então, ele começa em 1964,
Muita gente diz que ele termina em 1985. Por que ele terminaria em 85? Porque em 1985 o poder vai ser entregue, sai das mãos exclusivamente dos militares, mas vai ser entregue para os civis. Mas, se vocês estudaram um pouco essa cronologia, sabem que, na realidade, é entregue para os civis, mas não é entregue ainda por eleições diretas para a presidência da República. Então, eu gosto de pensar que, na realidade, esse ciclo tenebroso que nós vivemos, ele tem, no fundo, 26 anos. Ele vai até o ano de 1990. E por que até o ano de 1990? Porque em 89, pela primeira vez, desde 1960, são feitas as eleições diretas para a presidência da República e o primeiro presidente eleito assume em 1990. Então, esse longo ciclo, na minha opinião, tem 26 anos. Se eu fosse dizer quais as fases desse ciclo, eu diria que o regime militar tem 3 grandes momentos. Tem um primeiro momento que é de estabelecimento do próprio Estado autoritário, toda a maneira dele se estabelecer em termos institucionais, que vai de 1964 a 1968. A partir de 1968 até 1974, 10 anos depois do golpe, nós temos uma fase que é a mais dura do regime militar, que é o período em que se vai, do ponto de vista do poder, acertar as contas contra todos aqueles que ousaram se opor ao próprio regime. Então, todas as pessoas que pegaram em armas, e mesmo aquelas que não pegaram em armas, mas ousaram se opor, elas vão ser, digamos assim, perseguidas. Vai ser movido contra elas a atuação de tortura e muitos vão, como nós vimos aqui nos depoimentos, passar pela situação, acho que a mais difícil que a pior coisa que pode acontecer com alguém é o desaparecimento. Então, vocês viram aí, estamos frente ao caso de 2 desaparecidos aqui na região, né? Então, a fala do irmão, da irmã do rapaz, né, que fala, puxa, mas... ele sumiu em 1973 e nunca mais ninguém vai saber nada, né? Então, imagine, por exemplo, uma pessoa que teve alguém da sua família desaparecido e que, na realidade, não sabe mais nada acerca do que aconteceu com ele. Pois chegou a hora, né? Então, agora, finalmente, acho que nós temos alguma coisa a apresentar. Que é o seguinte, no ano de 2010... a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é uma corte internacional de justiça, disse para o governo brasileiro que ele tinha que punir, responsabilizar, julgar e incriminar aqueles que foram responsáveis pelo que aconteceu com os militantes do PCdoB na guerrilha do Araguaia. É uma coisa muito importante para o Brasil, porque vem de uma Corte Internacional de Justiça e essa Corte Internacional vai dizer ao governo brasileiro que ele precisa agir. Então, não está levando em consideração a lei da anistia, que é aquela famosa de mão dupla que tantos militares gostam de dizer, foram anistiados, torturados e torturadores. Então, essa resolução do ano de 2010, e que vem de lá do Tribunal Internacional, ela já não leva em consideração a lei da anistia e diz o seguinte, não, esses casos precisam ser julgados, crimes de extrema violência, como tortura, morte e desaparecimento, ultrapassam todas as medidas e nenhuma legislação da anistia vai poder segurar esta situação. Então, é um crime que não prescreve, que não tem jeito de você deixar de julgar. A partir desse momento, é como se fosse um detonador para atuações do Ministério Público Federal. Foi constituída no ano de 2011, em 25 de novembro de 2011, uma comissão, um grupo de trabalho de Justiça de Transição. Já eu falo um pouquinho a respeito da Justiça de Transição. Esse grupo de trabalho, então, se dispôs a estudar os casos em que se poderia mover uma ação apesar da lei da anistia. Já eu digo quais são os tipos de casos. O seguinte, esse grupo de trabalho, que é formado por procuradores extremamente jovens, muito ativos, muito inteligentes e pessoas extremamente sérias, vem movendo, desde 25 de novembro de 2011 até hoje, uma série de ações na Justiça e vem puxando casos em que há possibilidade de você se voltar contra a legislação de anistia. Quais são as possibilidades, por onde eles pegam o governo, vamos dizer assim, o regime na realidade, e, portanto, podem incriminar os torturadores. Eu vou dar um exemplo de um caso que é absolutamente lapidar. Não é meu familiar, tem o meu nome, mas não é meu familiar. Um jovem chamado Edgar de Aquino Duarte, ele foi visto pela última vez
no DOI-CODE em 1972. Então, outros presos políticos viram este jovem sendo levado pela última vez nas dependências do DOI-CODE em 1972. Isto quer dizer, a partir daí ele desapareceu. O que é que o pessoal desse Ministério Público Federal, esses jovens procuradores, pegaram a partir desse caso? Pegaram a seguinte questão. Na realidade, o que aconteceu com ele, Edgar de Aquino Duarte, foi aquilo que nós chamamos de crime permanente, ou, se quisermos, sequestro continuado. Ele foi sequestrado em 1972 e até hoje não apareceu. Isto quer dizer, como permanece o corpo desaparecido, que a legislação da anistia não o atinge. Ou seja, ultrapassa 1979, que é o momento da anistia. Consequentemente, eles dizem, há possibilidades de ultrapassarmos a legislação de anistia e julgarmos aqueles que foram responsáveis pelo desaparecimento, pelo sequestro. Pelo desaparecimento, pelo sequestro deste cidadão Edgar de Aquino Duarte. A partir disso, eles vão mover uma série de ações. São muitas ações hoje. Agora, estas ações, todas, na realidade, elas estão pegando, neste caso, que é o sequestro continuado, e estão pegando por uma outra razão. Afirmam também que aquilo que se cometeu contra essas pessoas, tortura, morte, desaparecimento, é alguma coisa que é um crime de lesa humanidade. É alguma coisa tão brutal tão violenta que o Estado brasileiro é obrigado a responder por esse crime de lesa humanidade. Não hoje, diversas ações estão sendo levadas pelo Ministério Público Federal e muitos militares já estão ajuizados e já estão tendo que responder. O caso mais notório, acho que as pessoas aqui devem conhecer inclusive o nome, é de um torturador absolutamente conhecido, já foi denunciado diversas vezes como torturador, que é um cidadão que responde pelo nome de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Este cidadão já foi ajuizado, embora ele persista em dizer, goste de continuar dizendo que ele não fez nada, que tudo aquilo que dizem contra ele é uma mentira absurda. Chega, inclusive, uma criaturinha. Veja só a figura. O popular Nini, general Newton Cruz. Era conhecido na época como Nini. Apelido carinhoso para alguém que de carinho muito pouca coisa tinha. Então vive dizendo este cidadão, que agora está tendo que responder no banco dos réus, pelo caso Rio Centro de 1981, um dos responsáveis diretos, porque ele estava na administração, que foi responsável pela bomba que acabou explodindo no Puma e no corpo, primeiro de um sargento, não é sargento, é sargento? Sargento que acaba morrendo com a bomba no colo e também vitima um outro cidadão, que é o capitão Wilson, que está vivo até hoje. O capitão Wilson, inclusive, tinha um nome de guerra, ele era conhecido como Dr. Marcos. Na época em que aconteceu o atentado do Rio Centro, não se falava desse apelido de Dr. Marcos. Mas preste atenção, quando você chama alguém de Dr. Marcos, tinha um outro chamado Dr. Ubirajara, Dr. Tibiriçá, são notórios torturadores. Então a gente pensava que o nosso capitãozinho era apenas um cidadão que estava levando uma bombinha. Segundo o Nini, não se queria matar ninguém, não iria acontecer nada, não iria morrer ninguém, morreu o sargento Rosário, né? Porque tinha a bomba no colo. Estavam indo para um show de música popular brasileira com uma grande quantidade de pessoas e iriam colocar essa e outras bombas para explodir durante o show. E não iria matar ninguém, não iria acontecer nada de grave. Era só uma brincadeirinha, tá? Muito bom. Então, eles estão movendo a ação também contra todas as pessoas que estiveram envolvidas no atentado do Rio Centro. Bom, só uma observação, quais são as pessoas contra as quais eles se voltam.
quem é que está na mira dos nossos jovens procuradores. O famoso capitão Wilson Luiz Chaves Machado, hoje coronel reformado, o doutor Marcos, o ex-delegado Cláudio Antônio Guerra. O Cláudio Antônio Guerra é uma pessoa interessante porque ele acabou escrevendo um livro, talvez alguns de vocês conheçam, chama-se Guerra Suja. E nesse livro Guerra Suja, o Cláudio Guerra vai contar as coisas que fez e viu fazer. Tá? Então, ele tem esse depoimento que é interessante. Cláudio Antônio Guerra, os generais reformados Newton Albuquerque Cerqueira, famoso Newton Cerqueira, que esteve envolvido na morte de Lamarca, e Newton Araújo de Oliveira e Cruz, o famoso Nini, este cidadão dos olhinhos esbugalhados que vocês viram. Todos eles, por esse processo, denunciados por homicídio doloso, associação criminosa armada e transporte explosivo. O que é que eu queria dizer com isso? Na realidade, eu sei que a fala tinha que ser pequena e talvez menor, eu já ultrapassei os meus limites. O que eu queria dizer a vocês é o seguinte: hoje, transcorridos 50 anos, é sempre bom a gente pensar o seguinte: vale a pena viver para ver isso. A sociedade brasileira mudou, está mudando, está caminhando para ser uma sociedade cada vez melhor. E para que ela seja uma sociedade melhor, é preciso que a gente faça exatamente esse acerto de contas. Justiça de transição, esse grupo que é o de justiça de transição, é exatamente uma justiça que se caracteriza por dar completamente respaldo à vítima. Você só pode dizer que foi realizada a justiça de transição, a passagem de um regime autoritário para um que não é autoritário, e que você está no caminho da construção de um chamado Estado Democrático de Direito, quando você tiver a justiça de transição, e para isso se depende de que você tenha dado às vítimas o acesso à verdade. Então, por exemplo, esta senhora precisa saber o que aconteceu com o irmão dela. Assim como os familiares de Rubens Paiva, vocês devem ter visto no jornal alguma coisa acerca de Rubens Paiva. Rubens Paiva era um deputado que foi preso no ano de 1971 e depois do momento de prisão ele foi dado como desaparecido. E hoje já existe o depoimento dos torturadores que torturaram Rubens Paiva e que finalmente assumiram que torturaram. O que é que está faltando para a família do Rubens Paiva? Muitas coisas, mas na realidade o que é que falta? Falta-se saber onde é que o corpo foi enterrado. Uma vez chegou-se a dragar uma praia de Niterói inteira porque veio a notícia de que o corpo dele estaria lá. Então a família já fez tudo aquilo que era possível e impossível. Ele é o pai daquele rapaz tão brilhante que é o Marcelo Rubens Paiva, que é um brilhante escritor, uma pessoa interessantíssima. Ele é o pai dele. Então, é preciso que a família tenha direito a saber. O direito à verdade é saber o que foi que aconteceu. Porque uma vez uma senhora, a senhora Gertrude Mair, era a mãe do Alexandre Mair, ela disse o seguinte, que quando foi encontrada a ossada do filho dela, apesar de ser extremamente doloroso, foi um momento bom para ela. Porque ela pôde finalmente enterrar o filho e finalmente ela tinha onde chorar. Porque senão ela ficaria o tempo inteiro nesta interrogação do que teria acontecido com o filho dela. Então, coisas como essas, o direito à verdade faz parte da justiça de transição. E, obviamente, a reparação às vítimas. No aspecto de reparação, é preciso que você inclua, inclusive, o julgamento destas pessoas. Volto a dizer, absolutamente eu, particularmente, não sou uma pessoa vingativa nem desejosa de que aconteça com eles o mesmo que eles fizeram passar às outras pessoas. Absolutamente, não sou. Mas é necessário para a gente poder virar essa página e criar um Brasil cada vez melhor, que a gente finalmente tenha noção do que essas pessoas fizeram. Porque o que é mais nessa história toda, e a legislação de anistia ajudou que isso acontecesse, fez com que isso continuasse ocorrendo durante muito tempo, até contemporaneamente, é a ideia de que essas pessoas passaram para a história como pessoas altamente bondosas. O regime militar não foi malvado, né? O regime militar, afinal, foi aquele do milagre econômico que nunca existiu. Então, as pessoas passaram a ter acesso a uma série de coisas que anteriormente elas não tinham e se acharam dentro de um país melhor. Enquanto isso, cantava solta na cadeia a tortura, a morte e o desaparecimento. Então, coisas como essas não podem se repetir. Eu acho que a gente está vivendo um momento inédito na sociedade brasileira
É um momento de fato em que nós teremos a chance de construir um Brasil que se aceita, não como um país ordeiro, mas como um país que passou por um momento, como diz o pessoal da Justiça de Transição, que não se esqueça para que nunca mais aconteça. Bom, acho que a gente depois conversa um pouco mais a respeito. Era isso.